Queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 3. Nós vamos ler assim, praticamente todo o capítulo. Você achou? Capítulo 3, verso 1. Diz assim: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração. Você pode repetir? Hora da oração? Às 3 horas da tarde. Amém? Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Verso 3. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Fala comigo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Você pode dizer essa palavra? Em nome de Jesus o Nazareno, ande. Amém. Verso 7. Segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Fala, firmes. E de um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Você pode repetir esse finalzinho aqui? Andando, saltando e louvando a Deus. Glória a Deus. Que tremendo é o nosso Deus, né, querido? Que tremendo é a palavra dele e que tremendo é o nome do Senhor. Curve a sua cabeça, nós vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, eis aqui, Pai, a Tua palavra. Estamos diante, Senhor amado, desse cenário, Pai, onde nós vemos acontecer um milagre, Senhor, da parte do Senhor. Deus, nós cremos, Senhor, que o Senhor é o mesmo, que operou, Pai, no passado, que opera no presente e opera no futuro. Oh, Deus querido, nós queremos, Senhor, reverenciar essa palavra, Pai, nesse instante. Oh, Deus querido, absorver o máximo daquilo que vamos ler, Pai. Senhor, nos ajuda, que sejamos instrumento, Pai, nas Suas mãos. É o que nós te pedimos nessa noite, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, é um episódio assim bem conhecido de todos nós, né? A cura de um homem que nasceu, né, com essa, digamos assim, ele era aleijado, né, de nascença. Ele não adquiriu isso durante o tempo da vida dele, mas ele nasceu dessa forma, certo? Então, para que o nome do Senhor fosse glorificado mais ainda, né, nesse sobrenatural, ele cita isso, que ele era coxo de nascença. Ele nasceu daquela forma. Ele teve, provavelmente, né, alguma deficiência no nascimento e as suas pernas foram atrofiadas. E os discípulos de Jesus estavam vindo de uma, como é que eu posso dizer? Eles estavam vindo de um momento assim muito especial, que foi o Pentecoste, né? O Pentecoste aconteceu no capítulo 2, quando eles receberam o Espírito Santo, eles foram cheios do Espírito Santo, e eles falaram em outras línguas, né? E foi assim uma revolução. E nesse instante aqui, provavelmente eles estavam naquele período, né, de oração, porque o judeu, ele tinha isso, né, tem até hoje, essa questão dos horários de oração, né, no templo. E esse horário aqui de 3 horas é a 9ª hora, você leu aí na sua Bíblia, né, 9ª hora, não é isso? Então, corresponde a 3 horas da tarde. Eles começam desde as 9 da manhã e eles fazem esse período do dia, né, até o pôr do sol. Isso é uma prática do judeu, amém? E não foi diferente aqui, né?
os apóstolos estavam ali, indo, né, para mais um momento de oração, para mais um instante de oração. Pedro e João. Essa parceria ela já é meio antiga, né? Pedro e João, eles estavam assim sempre juntos em alguns episódios da palavra de Deus. Você percebe isso? Eles estavam juntos em algumas missões, eles estavam juntos em algumas determinações do mestre. No preparo da Páscoa, se você for ler, né, nos evangelhos, você vai ver que eles foram que prepararam a Páscoa, a última Páscoa que Jesus serviu. Então, assim, eles presenciaram, né, muitos episódios de cura, de milagre, e Jesus não estava mais presente com eles. Amém? Jesus não estava mais aqui. Jesus já tinha sido assunto aos céus, ele já tinha sido levado aos céus, só que eles ficaram com o ensinamento de Jesus, assim como eu e você. Nós ficamos com o ensinamento de Jesus para colocá-los em prática, não é isso? Amém, queridos? Nós recebemos a ministração da palavra, recebemos o ensinamento de Jesus para colocá-los em prática. E nesse episódio, Jesus, através daquelas palavras, né, que Pedro dá para aquele homem, que se apresenta diante dele ali, naquela situação, né, ele indo ao templo, esse homem, ele estava sendo colocado, ele era colocado diariamente naquele lugar. Diariamente ele era colocado ali. Ele precisava de alguém para colocá-lo ali, amém? Ele necessitava de alguém, de uma outra pessoa para ser colocado naquela posição ali. E me chamou muito a atenção que essa porta formosa, como Jerusalém, isso aqui é Jerusalém, né? Como Jerusalém, ela é cercada por portas, existiam 12 portas. E aqui nesse episódio, falam de 9 portas, né? Porque 2 elas tinham sido fechadas. No livro de Neemias fala muito sobre essas portas, amém? E me chamou assim muito a atenção essa porta, porque ela era uma porta famosa, muito conhecida. Era uma porta chamada Formosa, mas ela também era chamada de Dourada. Ela tinha ouro, né, no momento que ela foi preparada. E é interessante, ela chamava a atenção, né, por ser uma porta assim brilhante, dourada, né? E ela também era conhecida como Portão Oriental. Era uma das portas mais importantes de Jerusalém. Amém? E falar de porta, querido, fala muito, muito ao nosso coração, porta, sim ou não? As portas, né? Elas falam muito ao nosso coração. As portas, elas nos dão acesso. Amém? Então, falar de porta é algo que move, né, o nosso pensamento, o nosso coração, porque muitas vezes a gente está diante de uma porta, a gente está batendo numa porta, ou a gente está indo em direção a uma porta. Então, porta é significativo, sim ou não? E falar de uma porta onde aconteceu um milagre, mais ainda, sim? Quantos milagres você já viveu, querido? Que você pode dizer, nossa, essa foi minha porta formosa. Essa foi minha porta dourada. Amém? Vocês estão entendendo? Amém. Quem já viveu isso? Quem viveu milagre? Seja no físico, seja no emocional, né? Seja uma porta de emprego, seja uma porta impossível que você tenha, né, batido, que você diz, nossa, quando que eu vou entrar nessa porta? Havia uma impossibilidade, né, para aquele homem, porque ele era posto ali. Ele não ia com as suas próprias pernas, ele era posto. Alguém precisava conduzi-lo. Só que ele estava fora do templo. Amém, queridos? Esse episódio não aconteceu dentro do templo, aconteceu fora, na entrada. Então não precisou nem entrar, né? O milagre já foi ali sendo manifestado. Porque aqueles homens carregavam a glória de Deus, assim como eu e você carregamos a glória de Deus. Você crê nisso? Nós carregamos a glória de Deus, querido, por onde nós andamos. Você tem que ter essa certeza dentro de você, que você carrega a glória de Deus. A glória de Deus não é algo banal, é algo glorioso, é algo profundo, é algo que Ele conquistou para nós. Né? Quando o apóstolo Pedro responde para aquele homem, olha,
Eu acredito que, assim, ele disse, eu não tenho ouro, não tenho prata. Ele falou de, digamos assim, recursos, né? Eu não tenho isso. Na verdade, ele deveria ter, né? Mas, assim, a forma dele alcançar o coração daquele homem, porque ele pediu algo. Mas a vontade daquele homem não era receber, de repente, uma cura. Embora existisse essa vontade dentro dele. Mas, naquele momento, ele pedia esmola. O que aquele homem pedia? Esmola. Mesmo estando na porta formosa, mesmo estando numa porta dourada, ele pediu o quê? Esmola. E nesse episódio aqui, como eu falei, essa era uma das entradas, né, para o templo, era uma das entradas para a cidade de Jerusalém. Lá, o santuário, ele tinha pátio, né, reservado para mulheres, reservado para homens, reservado para... Entendeu? Era por classe. É interessante, porque quando você vai estudar, né, esse episódio, você tem que ver todos esses detalhes também, né, porque faz parte do contexto. E naquela época, essa porta dava acesso ao pátio do santuário. Amém? E, posteriormente, ao Santíssimo Lugar, onde somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Isso aí a gente já conhece, amém? O sumo sacerdote entrava no lugar santo dos santos, né? O lugar santíssimo. E era uma vez por ano, né? Para ele poder fazer a expiação pelos pecados do povo e dele mesmo. Na verdade, ele não podia entrar em pecado, né? Essa que é a verdade. O sumo sacerdote não podia entrar em pecado, senão ele ia ser fulminado, né? Ele não saía, ele morria lá mesmo. É estranho isso, né? Mas fala da santidade de Deus, né, queridos? Aquele lugar santíssimo aponta para aquele lugar onde estava a presença de Deus, a presença mesmo, né? Então, assim, não era todo mundo que chegava àquele lugar ali. Graças a Deus por Jesus, amém? Que nós temos acesso a esse lugar santíssimo. Olha o que poder que Deus te deu, querido. Esse lugar santíssimo, você tem acesso a ele. Você não precisa mais esperar um ano, né, para que os seus pedidos sejam levados a esse lugar. E nós precisamos nos santificar, é lógico, continuar nos santificando, para que a presença de Deus se manifeste. Amém? Essa mesma porta, formosa, ou dourada, eu gostei do dourado, não sei se é porque a gente é mulher, né? A gente gosta de um brilhozinho. Quem não gosta de um brilho, meninas? Né, Sara? As duas Saras aí. Tem que falar da Sara Bueno e a Sara Nunes. A gente gosta de brilho, né? A gente gosta de um brilhinho. Então, a dourada fica melhor, porta dourada, né? Essa porta dourada, quem passou por ela também foi, sabe quem? Quem sabe? Quem passou por essa porta? Pode arriscar. Jesus passou por essa porta. Entrou quando ele foi aclamado rei sobre um jumentinho. Ele não teve a entrada triunfal em Jerusalém, então ele estava montado naquele jumentinho e ele passou por essa porta, a porta dourada. Amém? Isso está em Marcos 11, 7 a 11, tá? Se você quiser ler. E essa porta ela foi selada após a sua entrada triunfal. E que somente será reaberta no dia de sua segunda vinda. Olha que tremendo. Né? Essa porta aí é escatológica. Ela só será aberta na sua segunda vinda. Tremendo isso, né? Porta, querido, porta, fala muito na palavra de Deus. Porta. Porque a porta é uma entrada para algo, para alguma coisa. Também a saída. Amém? Porque a porta você entra e você sai. Amém, queridos? Vocês estão entendendo? Então, porta, grave que a porta é algo importante. E foi nessa porta dourada
que Jesus manifestou mais um episódio de milagre e de salvação. Porque foi completo. Na vida desse homem foi algo assim que me chamou demais a atenção. Nós paramos em que capítulo? Em que versículo? Quem falou 8? Foi 8? Foi, isso mesmo. Ele entrou, assim que ele recebeu o milagre, como ele estava sempre do lado de fora, imagina o desejo que existia dentro dele de estar dentro do templo. Porque ele sempre estava onde? Na porta. Quantos de nós, queridos, estamos nessa condição? Eu e você. Estamos na porta, mas nós não entramos. Não adentramos naquela porta. Por vários motivos. Mas esse homem tinha um motivo muito forte, por sinal. Ele não tinha suas pernas para andar. Ele não tinha seus pés para, tomar, digamos assim, a direção da sua vontade, de ir e vir. Ele dependia de pessoas. Mas quantos de nós estamos parados à porta de alguma coisa que nós precisamos entrar, de algo que nós precisamos adentrar? Algo nos paralisa, algo nos detém, algo nos deixa parado e nós não entramos. Isso faz algum sentido para você? Faz algum sentido, querido? E aí esse homem, ele pede esmola, e Pedro fala, com toda a ousadia, cheio do Espírito, o homem que vê o milagre, de ver realmente todo o ministério de Jesus, de estar bem perto do ministério de Jesus, vivenciando tudo aquilo ali. E nesse instante que ele tem a oportunidade, ele fala, aquelas palavras assim, que todos nós gostaríamos de falar que acontecesse. Quando eu estava lendo esse texto, eu disse, meu Deus, que ousadia. Eu queria muito poder falar isso e acontecer. O que Pedro falou. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, recursos, materiais, mas o que eu tenho. Ele tinha algo de Deus. Amém? E isso me chamou muito a atenção. O que nós temos para dar para as pessoas que nos procuram, queridos? Ele tinha algo de Deus. Ele tinha algo, porque nós só podemos dar aquilo que nós possuímos. Amém? Eu não tenho isso que você me pediu, dinheiro, esmola. Mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta. Como levanta? Ele não tinha o equilíbrio para se levantar, queridos. Ele não tinha. É uma palavra ousada, Sim ou não, querido? Ali era a manifestação purinha do poder de Deus. Vocês concordam? Porque sobre aquele homem, ele já tinha, no versículo 22, se eu não me engano, diz que ele já tinha mais de 40 anos. Então, ele não era um garoto, não era um menino, ele já era um homem. Ele tinha mais de 40 anos. Verso 22, se você quiser ver. 40 anos. Olha quanto sofrimento, quanta dependência de alguém, quanto tempo que ele passou ali naquela comorbidade, A gente fala muito dessa palavra aqui hoje, com a pandemia. Ele estava preso na sua necessidade, a necessidade de andar, de colocar os seus pés no chão e poder andar. Ele estava preso, mas ele estava no lugar certo. Ele estava na porta. Existia aquela porta e ele queria entrar naquela porta. Amém, queridos? Ele não queria ali só receber aquelas esmolas de pessoas generosas que passavam ali apressadamente, que de repente jogavam algumas moedinhas para ele e assim ele ia sobrevivendo. Não, ele queria, com certeza ele queria esse milagre. Ele desejou esse milagre. Amém, queridos? Porque parado naquela porta dourada, ele imaginava quantas coisas aconteciam dentro daquele templo. O templo chamado,
o templo tão glorioso e charmoso, e sei lá, mais quantas qualidades a gente pode colocar nesse templo chamado, né, de Jerusalém. Quantas coisas, né, se passavam na cabeça daquele homem, de pensar que aquelas pessoas, elas só passavam ali, onde ele estava, naquela condição, e, sabe, deixavam alguma coisa para ele, mas não era aquilo que preenchia o vazio existencial dele. Existia algo que ele precisava viver, e foi nesse momento que ele viveu, o momento da sua libertação. Amém? Ele foi livre, querido, a partir daquele momento? Ele saiu de uma condição para outra condição, ele deixou de ser paralítico, ele deixou de depender de pessoas para conduzi-lo. Isso é uma liberdade, isso é uma libertação. Amém? Não que nós não precisamos das pessoas, amém? Que não é isso que eu estou falando. Nós sempre vamos depender das pessoas, né? Emocionalmente, né? Financeiramente, muitas vezes, mas não é isso que eu estou falando. A gente, às vezes, fica preso em sentimentos ruins, né? Em pensamentos ruins, e algo aprisionava esse homem, mas era físico. Mas também existia a prisão espiritual, porque ele não conhecia o caminho, né, da salvação. E naquele instante ali que Pedro falou com ele, e que ministrou sobre ele, ministrou a cura física primeiramente, e ele, de um salto, né, queridos, você vê que a palavra de Deus diz que imediatamente, essa palavra é forte também, né? Imediatamente. Tem milagres na Bíblia que a gente vê que foram, eles tiveram fases, né? Vai, lava-te no tanque de Siloé, vai e se apresenta ao sacerdote, vai né? Mas esse aqui foi imediato, imediatamente. Tem algo que você precisa, querido, imediatamente do Senhor? Amém? Tem algo que tem rondado a sua mente, seus pensamentos, e que você quer imediatamente? Tem, querido? Eu tenho. Imediatamente, querido. Foi imediato. Segundo aquela palavra que o apóstolo Pedro deu para ele, imediatamente. Repete comigo, imediatamente. Veio o socorro dos céus. Veio o sobrenatural de Deus sobre a vida daquele homem. Aquele homem se colocou de pé, querido. Se há alguma área na sua vida que você precise desse imediatamente, sabe, clame ao Senhor. Aquele homem pediu esmola, mas ele não recebeu esmola, ele recebeu cura. Ele recebeu imediatamente aquilo que ele precisava. Amém? É imediato as coisas de Deus quando Ele quer, segundo a sua vontade, segundo o seu querer. É imediato. Outras Ele faz a gente esperar um pouquinho, mas na maioria das vezes é imediato. Amém? Quantos desejam o imediato de Deus? Você está no lugar certo? Você deseja estar num templo? Deseja entrar na porta dourada? Amém. E os seus pés e seus artelhos, eles tomaram força, né? Com aquela palavra. A fé foi gerada dentro daquele homem. Porque quando o apóstolo Paulo fala, levanta, como é que ele ia levantar, gente? Ele não tinha como levantar. Ele estende as mãos. Estendeu a mão, e aí o milagre começou a acontecer. Né? Os pés dele começaram a se endireitar. Começaram a se colocar na posição que deveria estar. E aquele homem foi de quê? Foi devagarzinho? Foi de um salto. Ele pulou. Ele deu, sabe? Ele virou uma criança. Imagina, gente. Nunca tinha sentido aquela sensação de estar de pé. A sensação de estar de pé. É importante a gente estar de pé, querido? É importante. Isso fala também por demais, né? Estar de pé. Sair da condição de pedinte para alguém que pode se levantar e estar de pé.
Glorioso é o nome do Senhor, né, queridos? Que trouxe a esse homem essa oportunidade de estar de pé. Você precisa estar de pé, querido? Você precisa estar de pé? Você precisa firmar os seus pés? Eu preciso firmar meus pés cada vez mais no Senhor. Eu preciso caminhar realmente fortalecida no Senhor. Sabe, essa é a condição que nós precisamos, querido. Nos firmar, os nossos pés, os nossos tornozelos, sabe? Fala de um equilíbrio, né? Porque se você ficar de pé, você tem que ter um equilíbrio. Se algo está acontecendo no nosso organismo, no nosso corpo, a gente sente o quê? Um desequilíbrio. Uma vez, eu estava num curso, e eu comecei a passar mal, e, gente, é uma sensação horrível que você sente quando você tem a sensação de que você vai cair. Foi uma tontura tão grande que eu procurei um lugar para me segurar, porque eu sabia que eu ia cair. Amém? Então, como é que é importante você estar de pé? Amém, queridos? Amém. Isso é significante para você, estar de pé? Amém. E o acesso que esse homem teve, né, àquela porta, que ele só via do lado de fora. Ele não conhecia o lado de dentro. Ele não conhecia o templo. Tão falado por todos. Tão comentado por todos. E o primeiro lugar que ele quis entrar, que ele quis ir, foi qual? O templo. Vamos ler aí? Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Você está firme? Foi fraco isso aí, gente. Não estou sentindo firmeza. Você está firme? Amém. E de um salto, pôs-se em pé, começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Essa foi a forma que ele encontrou, sabe, digamos assim, de dar fazer uma mudança radical na vida dele. Ele saltou, ele pulou, ele fez tudo aquilo que todas as pessoas faziam em sua volta que ele não podia fazer. Ele saltou, ele deu um pulo e ele quis entrar naquela porta. Ele quis adentrar naquela porta e saber o que tinha dentro daquela porta. O que tinha de tão importante dentro daquela porta. Porque o milagre dele já tinha vivido. Amém? E ele entra no templo glorificando, exaltando o nome do Senhor. Será que nós, como cristãos, queridos, eu me incluo nisso, amém? Eu me incluo por demais. Será que nós estamos entrando no templo, nesse templo físico que a gente fala, mas o templo, né, espiritual, que Jesus fez, né, para que nós entrássemos com essa alegria toda? Ou a gente entra, sabe, tipo, se arrastando. Eu sei que muitas vezes a gente entra assim, mas quando a gente entra dessa forma, o Senhor vem com a sua cura. Amém? Eu sei que muitas vezes a gente entra se arrastando. Eu sei que muitas vezes a gente tem, sabe, essa tendência de deixar que os problemas nos abalem a ponto de a gente esquecer de quem é o nosso Deus. Mas esse homem tinha acabado de vivenciar algo fabuloso, incrível, que ele nunca tinha presenciado, que foi andar. Então ele entra realmente, sabe, com seus pés firmes, com o seu louvor, com a sua adoração, e ele entra dançando, ele entra gritando, e ele se satisfaz com aquilo ali. Ele está do lado dos discípulos, ali no pátio do templo. Amém? E aí o que aconteceu, queridos, com esse episódio? Aconteceu muita coisa. Aconteceu que aqueles que viram que aquele homem era um pedinte, que era um mendigo, que estava do lado de fora da porta dourada, eles disseram assim, mas esse cara não era o que estava lá fora? Não era ele? Todos reconheceram que era ele.
Sabe, aí começou aquele tumulto, aquele alvoroço em volta dos discípulos, né, de Pedro e de João. Como é que foi isso? Como é que foi? Queriam saber como foi isso. Não é isso que acontece na nossa vida quando nós testemunhamos o poder de Deus, querido? O testemunho que você dá daquilo que Deus faz, olha, primeiro cala a boca do inimigo, amém? O inimigo fica assim, nossa, não consegui. Mas o testemunho daquela pessoa se torna algo realmente glorioso. E foi o que aconteceu com esse homem. Esse homem entra lá e a multidão vem e cerca e diz, meu Deus, como é que pode? Ele era na essência, não era alguém que perdeu por um acidente, não é alguém que perdeu a locomoção porque, sei lá, torceu a perna, o pé. Não, nasceu daquele jeito. É mais impossível ainda, né? Então, as coisas de Deus, as coisas impossíveis, né, para o homem, não são para Deus, querido. Eu não sei, de repente, qual é a área que você vê essa impossibilidade de mudança. Mas para Deus não é impossível. Essa área que você sente que é impossível, você pode realmente, sabe, entrar nessa porta glorificando, assim como aquele homem entrou. Sabe, você pode dar esse salto de liberdade. Você pode dar esse salto de, nossa, eu estou de pé. Eu sempre vi o chão muito perto de mim, né? Muito próximo. Agora eu vejo daqui de cima. Não no sentido de orgulho, tá, queridos? Não no sentido de orgulho. Mas, assim, de ver a mudança. A mudança. Houve uma mudança na vida desse homem? Houve, gente? Não só no físico, né? Mas dentro dele, ele conheceu a verdadeira alegria, a verdadeira razão para se viver. Ele conheceu através da pregação da palavra, né, que o apóstolo Pedro com certeza estava ali, já testemunhando desse poder. A gente pode continuar lendo? Diz assim, no verso 9, quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamada Dourada. Não vou dizer Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Eles ficaram assim, nossa, como? O que houve ali? Não estou acreditando. Sabe aquela coisa que você fica assim, não acredito. Aconteceu comigo. Aconteceu na minha presença, eu vi. Né? Quantos testemunhos, se eu chamasse você aqui, ou qualquer um de nós, para testemunhar algo que Deus fez assim que você presenciou? Você teria um testemunho para dizer? Amém. Então, milagre, né, queridos? A gente não fica explicando, eles acontecem. É milagre, não tem explicação. Por mais que o homem tente achar uma explicação, mas não tem. Não tem um cálculo assim, não, foi assim, assado. Não tem, é milagre. De repente, eu estar vivo é um milagre. Amém? De repente, você estar vivo é um milagre. Por tantas coisas que você já passou, é um milagre. Então, assim, nas mínimas coisas, querido, nós precisamos, sabe, olhar para esse Deus que nos dá essa graça, que nos dá que tem esse cuidado pelas nossas vidas. E que muitas vezes nós nos esquecemos dos milagres que Ele já operou em nós. Nós nos esquecemos. Sim ou não? A gente precisa trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Sabe? Mesmo que você esteja passando uma luta agora, mas você olha lá no passado, olha no presente e diz, nossa, mas eu tenho isso aqui que o Senhor me deu. Eu não tenho ainda aquilo que eu quero, mas isso aqui eu já tenho. Eu preciso fazer isso na minha vida. Eu, Márcia, preciso. Sabe, fazer essa reflexão. Porque muitas coisas a gente fica murmurando, não tenho isso, não tenho aquilo. Gente, para. Deus já te deu muita coisa, que você ainda não disse assim, Senhor, obrigada. Obrigada, porque se eu estou aqui é porque o Senhor me concedeu isso.
Não é verdade, queridos? Somos ingratos muitas vezes com o Senhor. Somos ingratos por tudo aquilo que Ele já fez e continuará fazendo. Filipenses diz que aquele que começou a boa obra, Ele vai aperfeiçoar a cada dia, né? Essa boa obra que Ele começou. Amém? Eu já estou terminando. Estou atrás de um relógio. Verso 11. Isso me chamou muito a atenção. Esse versículo 11. Apegando-se o mendigo a Pedro, até aqui ele ainda era chamado de mendigo, né? Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse: Israelitas, por que isso os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito esse homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Aí Pedro começa a pregar, né? Pedro começa a falar ali para a multidão que estava cercando ele. Diz: olha, o Deus de Isaque, o Deus de geração, o Deus de Isaque, o Deus de Abraão, Ele fez isso. Não fomos nós que fizemos isso. Não foi o meu poder, não foi, sabe, a minha bondade, não foi a minha generosidade. Foi Deus. Ele não estava colocando na conta dele aquele milagre. Vocês estão entendendo? Ele estava glorificando o nome do Senhor. Foi Deus. Povo israelita, foi Deus. Foi Deus que concedeu a esse homem essa cura. Não fiquem me olhando assim, não, espantados. Não fui eu. Isso é tremendo. Aí ele vem e traz uma pregação naquele momento ali. Se você ler todo o restante dos capítulos, né, dos versículos, aqui no 16 ele diz, olha, pela fé, no verso 16, esse eu queria que você lesse, do mesmo capítulo, 16. Pela fé, no nome de Jesus, o nome que curou este homem, que vocês veem e conhecem, a fé que vem por meio dele, lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Amém? Então, ele descarta aqui qualquer glória para o homem. Amém, queridos? Ele descarta qualquer, sabe, brilho assim que venha. Lógico, nós somos instrumentos do Senhor. Ele nos usa para tocar em outras pessoas. Mas Pedro deixa bem claro isso. Foi o Senhor, foi Ele, pela fé no nome de Jesus. Então, a fé gerada no coração daquele homem fez com que ele se levantasse. Então, nós precisamos gerar essa fé no nosso coração, amém, queridos? Para que um milagre volte a acontecer. Os milagres voltem a acontecer na igreja. Essa era a igreja primitiva, dita primitiva, né? É uma igreja que está cheia de milagres, de prodígios, de maravilhas, e isso Jesus não estava mais presente. Mas aquilo que Ele ensinou, aquilo que Ele deixou como ensinamento, aquilo que Ele deixou como exemplo, foi feito, né? Deu continuidade através dos discípulos, dos apóstolos, daqueles que se tornaram seguidores de Jesus. E isso é para nós também, nós somos a igreja de Atos dos Apóstolos. Não é isso, pastor Rui? Somos a continuidade desse livro. Atos dos Apóstolos. É a continuidade. Você quer viver milagre? Você quer viver milagre? Amém! Eu quero viver milagre, querido. Eu quero ver a maravilha do Senhor. Porque Ele continua fazendo milagre. Ele continua curando os enfermos. Ele continua libertando os escravos, aqueles que estão aprisionados. Ele continua fazendo tudo isso. Ele não mudou, o Senhor não mudou. Nós é que mudamos. Nós é que deixamos de esfriar a nossa fé. Nós que deixamos de olhar, sabe, com aquele olhar realmente, sabe, de admiração para Ele. Nós não admiramos mais a Deus. Nós não admiramos mais o Senhor. Nós admiramos outras pessoas, mas não admiramos o Senhor. E isso entristece o coração dele. Porque a fé, ela vem, querido, pelo ouvir. Isso que você ouve, indo à casa do Senhor,
Quando você ouve uma palavra, isso gera fé no seu coração. E isso, gerando na sua vida, sabe, vai gerar milagre. Você vai se tornar realmente, sabe, um canal para esse milagre de Deus. Você vai se tornar esse milagre ambulante, na vida das pessoas. Senhor, mas foi você que eu vi naquela condição, agora você está nessa? Né? Porque foi isso que as pessoas fizeram. Mas era ele que estava ali na porta? Só lá na porta? Mas agora está aqui dentro, louvando, engrandecendo, né, o nome do Senhor. Então muda a condição, querido. O poder de Deus muda a condição do homem. O poder de Deus muda, sabe? Não só o físico, mas a alma. Aquele homem com certeza recebeu a salvação do Senhor, através do testemunho dos apóstolos, daqueles que estavam pertinho dele. Como eu falei no versículo 11, ele se apegou, apegando-se, o mendigo a Pedro e João, ele ficou pertinho. Não, espera aí, eu tenho que ficar perto deles. Se apegou ali a Pedro e João. Sabe, se apega a pessoas que vão te conduzir a Deus, querido. Se apega a pessoas que vão, sabe, te levar para lugares extraordinários. Não se apega a pessoas que vão levar você para baixo, sabe? Para lugares que você já veio. Se apega a pessoas que estão te levando para os céus. Amém? Se apega a esse milagre, né? Que é ver a transformação de vidas. Eu sei que você, irmão, irmã, você já viu muitas pessoas sendo transformadas, mas muitas vezes isso se tornou assim tão banal, tão sem sentido. Mas volte a sonhar com esses milagres. Volte a sonhar, sabe, em ver pessoas se levantando, saindo da condição de pedinte espiritual, sabe, para ser um pedinte, sabe, não de esmolas, mas de milagre. Amém? Aquele homem com certeza não pedia mais esmola, ele viveu um milagre. E eu sei que você vai viver também, querido. Eu sei que você, sabe, a partir do momento que você abrir o seu coração, porque o Senhor, Ele não invade o seu coração, Ele bate na porta. O nosso Deus, Ele é assim, Ele é gentil, Ele é educado, Ele não vai invadir, Ele vai bater na porta. E você precisa abrir essa porta. A porta, né, que a gente falou desde o início, ela é importante, porque ela dá acesso. E você entra e você sai. Mas a porta da salvação, você precisa, sabe, se arrepender dos seus pecados. Você precisa confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu não sei se nessa noite nós temos alguém que, porventura, né, não fez ainda essa confissão de fé, que ainda não entrou por essa porta da salvação. Essa porta, né, que dá acesso a Deus. Você pode fazer isso nessa noite, querido. Você pode confessar o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria que você realmente, sabe, começasse a pensar aí, aonde você está. Qual é a impossibilidade que você tem, querido, de entrar nas portas que o Senhor tem aberto para você? Qual é a impossibilidade que você vê em entrar na porta que você precisa entrar? Qual é a impossibilidade, querido? O que te impede de entrar nessa porta formosa, nessa porta dourada, nessa porta que brilha, nessa porta que se chama a porta da salvação, a porta que traz o resgate das nossas almas? O que te impede, querido?